Vitória maiúscula do Palmeiras contra o São Paulo, a declaração de Barros que mostra muita coisa e as contratações do Palmeiras no mercado da bola. Fala família Palmeiras 90 a mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje, que amasso do Palmeiras, tá? Primeiro a gente precisa começar o vídeo falando da nossa parceira, o nosso patrocinador master, a CVREC. A CVREC é uma plataforma para te ajudar na contratação de profissionais, tá? Se você tem um estabelecimento comercial ou um restaurante, por exemplo, www.cvrec.com.br. Terceiriza a sua contratação, porque isso vai te poupar tempo e vai te trazer a possibilidade de focar no que realmente importa. Com a CVRec, contratar nunca foi tão fácil. Agora fala aí, palmeirense, tá animado, não tá? A gente falou muito no vídeo de ontem, né, que o Palmeiras traria um futebol diferente para essa partida, focado em jogadas centralizadas. O segundo gol saiu exatamente da mesma forma que a gente previu. Muito bom poder contar com vocês e vocês verem que aquilo que a gente fala aqui no canal acontece. Vamos lá. A partida começa com uma escalação espelhada, tá? Eu não sei se vocês repararam, mas o São Paulo espelhou a contratação, a escalação, né? Para enfrentar o Palmeiras. Ambos os times iniciam no fator posicional 4-2-3-1. E o Palmeiras começa com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Fux e Piquerez. E a gente precisa falar desse quadrado de zaga. Finalmente o Piquerez e o Kelvin chegaram no Palmeiras, pelo menos nos últimos momentos aí da partida a gente viu coisa boa, vamos falar disso. Andréas e Marlon Freitas fizeram um baita meio campo, tá? Alan, Ramon Sosa, Maurício e Flaco Lopes. Já o São Paulo iniciou a partida com o Rafael, Mike, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Marcos Antônio, Danielzinho, Tapia, Luca Marques, Damian Bobadilha e Luciano. Essa escalação espelhada que o São Paulo tentou fazer na partida de hoje não conseguiu surtir o efeito que o Crespo queria, porque faltou muita criatividade para o meio de São Paulo, o meio de São Paulo muito cru, né? E o Palmeiras trouxe, além do fator posicional centralizado, que foi o que a gente falou no último vídeo, né? Uma qualidade na troca de passes. Finalmente a gente viu o Kelvin apoiando, inclusive ele marcou um dos gols, nós vamos falar disso. O Palmeiras inicia então a partida com essa formação centralizando as jogadas e logo ali no comecinho do jogo, né, nessa partida truncada, o Maurício abre o placar após um bom passe do Flaco Lopes. Mas o que me chamou a atenção nessa jogada foi o seguinte: o Flaco Lopes ele tá saindo da função de camisa 9, já já a gente vai pra mesa tática mostrar isso, né, pra inclusive servir jogadores, só que a gente tava sem o 9. Geralmente quando o Vitor Roque tá na partida ele ocupa esse espaço. Dessa vez o Flaco atuou como 9 fazendo gol, mas também atuou como um falso 9. Foi um posicionamento bem diferente que eu vi do jogador e gostei bastante. Depois o Bobadilha acabou fazendo um gol no vacilo da zaga, né, após a cobrança de escanteio, e nós já vamos pontuar tudo isso na mesa tática para você. Com essa centralização de jogadas que nós falamos, o Palmeiras encontrou uma jogada, pra mim foi a bola que sintetizou muito a partida, tá? Primeiro o Marlon Freitas, com uma qualidade tremenda, encontra um passe, tá, pro Andréas Pereira em condição de armar. Cara, exatamente aquilo que a gente falou. Marlon Freitas, muito bom de passe. O Andréas Pereira funcionando como uma espécie de camisa 10 em alguns momentos do jogo. E aí, enfim, o fator surpresa que eu não esperava. O Andréas acha uma diagonal pro Ramon Sosa e naquele momento eu falei, o Ramon Sosa vai querer chutar e vai perder a bola. Me enganei. O Flaco Lopes faz o facão e uma bola em diagonal perfeita pro centroavante guardar um golaço. Esse lance resume muito do que foi a partida do Palmeiras. Jogadas rápidas, centralizadas e muita efetividade. Nós já vamos aos números da partida, porque aí no segundo tempo, com uma vantagem tremenda, né, não tinha para onde correr. O Palmeiras acabou fazendo o terceiro gol numa jogada de tudo que a gente cobrou, né? Cara, como a gente cobrou o Piquerez. O Piquerez fez uma boa jogada na lateral esquerda, um cruzamento. E aí o Flaco Lopes escora de cabeça pra daí sim o Kelvin fazer um gol. Era o que a gente pedia. O Kelvin começa a jogada e o Kelvin pisa na área pra finalizar. Precisamos de um ala.
e o Palmeiras mostrou dessa vez que tem condição de jogar bola. Por que não jogou assim contra o Novo Horizontino? Não dá pra entender. Falamos aqui no canal também, né, que o Palmeiras ia voltar mordido para essa partida contra o São Paulo, tal qual foi a partida contra a LDU. Isso aconteceu, tá? Precisamos pontuar aqui nos números também um dado muito interessante, porque ó, o negócio é o seguinte: a gente acha que foi um amasso do ponto de vista do futebol, da efetividade, mas quando a gente analisa os números, ó, o Palmeiras finalizou 9 vezes contra o São Paulo 3, 4-7 nos chutes a gol, e olha essa posse de bola. A bola ficou grande parte do tempo com o São Paulo. O Palmeiras teve 37% de posse de bola, o que é assustadoramente pequeno, tá? O ponto é, o Palmeiras foi mais vertical. A posse de bola do São Paulo não refletiu o resultado do jogo. Tocaram muito a bola no meio-campo zaga, zaga meio-campo. É o que eu falei, faltou criatividade pros caras, ainda bem. E ó, olha a tabela do Paulistão. Se o São Paulo não abrir os olhos, vai cair para a segunda divisão. Falamos disso na live de ontem e tá acontecendo, tá bom? Vamos para a mesa tática agora, só para eu falar mais um pouquinho do que foi essa partida e você conseguir entender a grandeza do que o Palmeiras conseguiu fazer. Então aqui estamos com o nosso time do Palmeiras escalado. Me surpreendeu muito, tá? A participação do Maurício nessa partida. A gente tinha meio que como certa, né, a entrada do Larson ali no meio-campo e o Andrés funcionando como 10, mas vejam, muitas vezes o Flaco Lopes saiu da área e acabou formando uma espécie de meio-campo ali com o Maurício, né? O Maurício ora apoiava, afundava e era esse 9, enfim, foi uma movimentação que deixou o São Paulo na roda. Na hora que a gente precisou, não era a todo momento, mas o Palmeiras soube ser efetivo. Uma coisa que a gente precisa destacar demais, tá? Partida sólida do Fux e do Gomes. Embora, pra mim, uma falha ali do Carlos Miguel no gol do Bobadilha, também uma partida bem tranquila, né? Piquerez com o corredor para correr, avançou bem, o Kelvin também. Alan fez uma partida daquelas ok, né? Mas o ok do Alan é muito mais elevado do que muitos jogadores do Palmeiras. Marlon Freitas e Andréas Pereira simplesmente ocuparam o meio-campo, não deixando o São Paulo jogar, nem com a bola e nem marcar, porque os dois são muito dinâmicos, velho. Marlon Freitas, baita contratação do Palmeiras. Quando o Evangelista voltar, isso pode dar muito certo. Gostei da movimentação do Maurício, tá? Sobretudo quando ele avançava na linha de 2 ali com o Maurício, com o Flaco, né? Esse espaço que sobrava pro Andréas Pereira. Pô, gente, fala a verdade, com todo respeito, né? Você viu isso no canal. A gente falou muito dessa movimentação para transformar o Andréas nesse 10. O segundo gol saiu exatamente assim. Passe do Marlon Freitas, né? Encontrando o Andréas no meio. Uma diagonal pro Sousa. Incrível, tá? Incrível. E aí sim, o passe para o Flaco Lopes fazer o facão e marcar um golaço. O Palmeiras mostrou um dinamismo muito legal. Eu gostei, tá? Mas a gente tem que ressaltar uma coisa. 37% de posse de bola, embora efetiva, não nos transforma no melhor time do Brasil, tá? O Palmeiras precisa ter mais a bola. Os jogadores têm muito talento, tá? Só que precisamos jogar com a bola. Sem a bola, dando a bola para o adversário, corremos risco muito grande de enfrentar um adversário um pouco mais cascudo ou mais retrancado e não ter condição de espaçar as linhas aqui, ó, para poder formar realmente um time que agride o adversário. De toda forma, o Palmeiras está de parabéns, uma partida muito boa, com sangue nos olhos, vibração e principalmente o que mais importa, a vitória, os 3 pontos, a possível classificação garantida e o São Paulo na zona da degola ou muito perto dela. E agora vamos falar de mercado da bola, porque ó, presta atenção, o Anderson Barros, na zona mista ali na entrevista pré-jogo, afirmou que o Palmeiras vendeu jogadores para liberar a folha salarial, que é o que a gente estava imaginando, tá? Então ele afirmou isso e confirmou também que o Palmeiras está indo atrás de movimentações no mercado para trazer jogadores. Jogadores esses que não são fáceis de contratar. Se ele tá falando que os jogadores não são fáceis de contratar, os nossos tiros aqui podem estar certos, tá? O que a gente tem de informação é que John Arias está próximo do Palmeiras, entretanto, fomos pegos aí por uma mentira, né? E trouxemos a informação aqui pro canal do The Football, né? O The Football afirmou que o Palmeiras já tinha fechado
fechado com o Arias e que anunciaria o jogador essa semana. Mentira. O Palmeiras não anunciou o John Arias e, ao que tudo indica, ainda está em negociação. Ouvi muita gente falando na imprensa também que, embora o Palmeiras tivesse tratativas com o Arias, não tinha havido nenhuma proposta, o que também não é verdade. O Palmeiras fez proposta por John Arias e a situação está avançada. Pode acontecer do Palmeiras trazer o jogador na próxima semana, é bem verdade. Entretanto, a informação que veio do The Football, e a gente falou que confirmaria aqui nessa próxima semana, né? Em princípio não é verdadeira. Vamos seguir acompanhando a situação do Arias, e o segundo nome que tá muito perto do Palmeiras é o Nino. O Zenit tá fazendo jogo duro e é por isso que o Barros falou que as negociações não são fáceis. Agora é aquele negócio, né? O que a gente faz para trabalhar uma negociação com um clube russo? Vamos ver se vocês acompanham o canal. Sim, senhor. Money, bufunfa, dinheiro, tá? O Gerson veio pro Cruzeiro por conta disso aqui. Se o Palmeiras colocar dinheiro na parada e eles querem 65 milhões de reais, acabou, a negociação tá feita. Bora, Barros, tá na hora. O Palmeiras precisa se repor, o Palmeiras precisa reforçar o elenco. Esse é o momento. Sobre Fabinho, estamos na mesma situação. É outro camarão que podia chegar para vestir a camisa do Palmeiras sem muito medo, né? Sem sofrimento. Entretanto, a negociação ainda está pendente, tá? Possibilidade de chegada do jogador no segundo semestre aí para poder vestir a camisa do Palmeiras e encorpar esse time. Imagina esse time com o Fabinho, né, velho? Baita time. E além desses dois nomes, a gente precisa, desses três nomes, né? A gente precisa também dizer que a novela Almada acabou, a Almada fica no Atlético de Madrid, o Palmeiras perdeu a oportunidade, mas com relação ao Almada, o Palmeiras até que agiu rápido, tá? Não dá pra criticar o Palmeiras nesse aspecto, porque foi de fato muito rápido. Então o Barros afirmou, chegarão os jogadores e os jogadores que vão chegar muito provavelmente serão camarões. Uma vez que isso está alinhado, eu quero saber da sua opinião nos comentários. Qual atleta interessaria ao Palmeiras aí, poderia chegar e vestir a camisa? Na última live me perguntaram de um atacante reserva pro Vitor Roque e eu sugeri dois nomes, tá? Hulk, eu sei, um jogador mais velho, mas que tem condição de vestir a camisa do Palmeiras e não sentiu peso. Se o Palmeiras tivesse enfrentado o Flamengo, né, nessa última final da Libertadores e tivesse o Hulk no banco, no pior dos cenários, a hora que tava todo mundo com medo ali, dava pra ver no olhar dos jogadores do Palmeiras, a gente teria a condição de colocar um cara cascudo que não ia sofrer com a camisa do Palmeiras e entregar um resultado interessante, tá? Outro nome que a gente sugeriu também, o Roger Guedes. É uma operação difícil, diferente do Hulk. O Roger Guedes é um jogador de peso, de casca, mas que vestiria a camisa do Palmeiras também sem muito sofrimento, né? E sobre o Danilo, gente, a gente até colocou ele aqui na capa porque o Danilo é um jogador que interessa ao Palmeiras. O Botafogo pede 143 milhões de reais e vale cada centavo. O Danilo nesse meio campo desafoga o Andreas Pereira para ele jogar de 10 100% do tempo. Marlon Freitas e Danilo, que meio campo incrível, com o Andreas Pereira flutuando entre as linhas. Maurício fez uma boa partida, é bem verdade, a gente não pode esquecer disso. É um jogador diferente, que quando tá bem, velho, faz o que ele fez hoje. Finaliza, pisa na área, acha espaço, provoca a defesa. O Palmeiras precisa de jogadores com esse peso e eu quero saber a sua opinião nos comentários. Faz sentido pro Palmeiras manter o Maurício para a próxima temporada, uma vez que o Rafael Veiga já está com os pés no México, né? E dificilmente não vai ser negociado, ou é melhor pro Palmeiras manter o Veiga, manter o Maurício e encorpar o elenco com outros jogadores, de modo que estes caras vão aprender, vão acabar, né, fluindo um futebol meio que obrigatoriamente, né, sem muita frescura, eles vão ter que jogar, porque se você tá num time que movimenta muito e joga muito, a tendência é que você consiga desempenhar o seu papel. Deixe a sua opinião nos comentários. Eu vou aproveitar esses momentos finais aqui do vídeo para duas coisas, tá? Primeiro, para pontuar que o Palmeiras jogou hoje um futebol que poderia ter jogado contra o Novo Horizontino e que poderia ter jogado contra a Portuguesa, contra o Mirassol, tá? O Palmeiras poderia ter feito partidas como essa. A gente acompanhou as informações de treino, tá? Os vídeos que falavam a respeito dos treinos e a gente notou que tudo aquilo que comentamos aconteceu, tá? A única coisa que eu errei da live de ontem foi o placar, que eu brinquei que ia ser 2-0, né? Mas essa questão aí do futebol um pouco mais centralizado, buscando sim as laterais, é claro, mas assim, trabalhando a bola, né? O Palmeiras não precisa de muita coisa, os jogadores têm condição de jogar. Os jogadores que estão hoje no Palmeiras têm condição, cara. A gente só precisa disso, calma, e triangular a bola.
Foi o que aconteceu, o São Paulo ficou na roda, e se esse São Paulo não abrir os olhos, os caras vão cair pra segunda divisão, eu tenho certeza disso, tá bom? Pra finalizar o vídeo, eu quero te agradecer por ter chegado até aqui. Deixa um comentário se você chegou até aqui, até pra eu saber em que momento do vídeo você parou, tá? E eu quero agradecer muito, gente. O canal tá crescendo num ritmo exponencial. Dizer pra vocês que amanhã, nesse domingo agora, né, teremos uma live e um vídeo estourando aí pra gente, tá? 4, 5 horas da tarde o vídeo e provavelmente lá pra 2 horas da tarde a live. O objetivo é fazer um conteúdo que sempre agrade todo mundo. Mas é óbvio, não vai ser possível sempre, tá bom? Eu quero agradecer você do fundo do meu coração. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo tempo aqui no canal e principalmente por estar sempre com a gente, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e avante palestra.